Se você construir uma imagem desse Deus vingativo, desse Deus impiedoso, desse Deus maldoso, né? Quer dizer, o seu filho vai chegar no momento que ele vai ter pavor disso, porque ele vai querer buscar algum lugar que ele possa esconder desse Deus, né? E o sentido desse Deus amor é completamente diferente. É o amor que transforma as pessoas. É o amor que muda, é o amor que dá significado à vida. A nossa vida ela só tem significado porque algumas pessoas nos amam e a gente ama essas pessoas. Senão a vida seria um horror. Se você não amasse ninguém, você vai de um lado, do outro, aí você chega em casa, você não tem ninguém para ver, ninguém para ligar, ninguém para falar, ninguém para dizer aquilo que aconteceu. Você fala assim, mas que sentido tem minha vida? O que dá sentido à minha vida é o amor. E o autor da vida, que é Deus, ele só pode ser a plenitude do amor. Senão, o que daria sentido à vida é a vingança. Aí Deus seria o Deus da vingança. Se a gente achar que o que dá sentido à vida é o ódio, Deus é a essência do ódio. Agora, se a gente acredita que a essência da nossa vida, o significado da nossa vida está no amor, e se a gente acredita que Deus é o autor da vida, a gente só pode compreender Deus e a gente só pode falar de Deus por meio do amor. Não tem outro discurso, né? Não tem outra palavra que possa nos aproximar mais disso. A verdade, a palavra de João é muito bonita, né? Deus é amor. E quando ele nos diz isso, ele resolve todos os problemas que muitas vezes nós temos no processo da compreensão de Deus. Então, fere o princípio do... E olha, às vezes a gente fala de amor, a gente precisa evocar o significado mais profundo do que a palavra nos sugere, que é o amor ágape, o amor que nos compromete, o amor que nos coloca à mesa juntos. Né? Todo mundo tem fome quando está à mesa. E o objetivo de todos é saciar essa fome. E o amor perpassa o momento que nós saciamos essa fome, porque eu não quero saciar apenas a minha fome. Eu quero que o outro também sacie a sua fome. E Gabriel, e quando nós somos muitas vezes educados nesta imagem de um Deus opressor, de um Deus punitivo, nós nunca vamos conhecer a dimensão libertadora da religião. Nós falamos aqui em outro programa, a religião que nos obriga. Mas a gente nunca descobre toda obrigação. A vida é cheia de obrigações. Nós não queremos cair nessa ilusão de que nós vamos viver uma vida sem obrigações. Isso é bobagem. A escola impõe obrigações, o trabalho impõe obrigações e a religião também. Agora, se a gente não descobre a dimensão redentora que a obrigação pode me trazer, a gente vai viver oprimido. E o filósofo já dizia, né, que o ateísmo nasce no mundo justamente no momento que nós descobrimos que o Deus que nos foi anunciado é pior que nós. Aí para que acreditar nele? Né? Para quê? Eu gosto muito do André Torres Queiruga, né, que é o teólogo que eu estudei na minha dissertação de mestrado. Outro dia até um amigo que eu nunca vi, nunca encontrei, Jorge Formenton, ele, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é assim que escreve. Ele mandou um e-mail para mim falando, padre, ele é muito interessado, muito curioso, eu queria tanto ler um pouco de teologia, o que o senhor me sugere? Aí eu sugeri algumas obras do Queiruga, que eu sei que fariam bem, é um menino muito capacitado, muito estudioso. E aí um tempo depois ele me passou um e-mail dizendo assim, padre, eu preciso lhe agradecer, porque o senhor não tem ideia do quanto que a teologia do Queiruga me fez bem. Me fez bem porque me ajudou a reconstruir a imagem de Deus dentro de mim, que essa é o grande papel do bom teólogo, né? Aquela teologia que reconstrói. De repente a gente foi vítima de uma teologia caricata, né? Onde ensinou um Deus a partir dos moldes da opressão, do pessimismo. E aí ele estava, parece que, respirando mais leve, né? Porque descobriu que Deus é amor. Teologia de Queiruga não fala outra coisa. Deus é misericórdia, Deus é amor. Mas ele não ensina uma teologia descomprometida com a realidade. Esse amor que a gente reconhece em Deus, nós temos que responder imediatamente ao amor que a gente tem aos outros, ao respeito que a gente precisa ter à ecologia. O Queiruga escreve, faz teologia pensando no todo da vida. No amor ao próximo, no amor ao cosmos, no amor à ética, no amor à verdade, no amor à beleza. A vida é o lugar desta revelação. E aí, Gabriel, a gente descobre o quanto que uma pessoa que muitas vezes viveu de maneira opressora a sua experiência religiosa, no momento em que ela descobre um caminho de libertação, o quanto aquilo faz bem a ela. Se a religião não fizer bem, tem alguma coisa errada. Verdade. Não é? Você tem que ir para uma igreja e sair melhor.
Você tem que ir para um sacramento, você tem que sair melhor, porque senão tem alguma coisa errada. Né? Você foi até lá, você foi à casa do pai. Não é uma delícia a gente voltar para a casa da mãe, a casa do pai. Quando você chega na casa da mãe e do pai, a coisa está toda complicada, tem alguma coisa errada. E o nosso pai e a nossa mãe terrenos são imperfeitos, Deus é perfeito. Então se você chega na casa do pai, e se você sai pior de lá, você sai com raiva, você sai querendo julgar as pessoas, tem alguma coisa errada acontecendo. Não pode ser assim, né? Religião vem de religar, ligar, fazer a nossa ligação com Deus. E essa ligação é tão bonita, né, Padre? Porque é claro que a gente vai errar, a gente vai reclamar da vida, a gente vai ser imperfeito, a gente vai ter teimosia. Os nossos defeitos não vão embora na hora que a gente gostaria que eles fossem, né? Nós somos humanos demais, diz Padre Fábio de Mello, para entender esse monte de coisa, né? Mas assim... humanos demais, santos de menos. Humanos demais, santos de menos. Mas é tão interessante assim que a gente vai percebendo que mesmo nessas imperfeições, a religião vai fazendo alguma coisa que vai me transformando numa pessoa melhor. É tão bonito a gente ouvir testemunhos de pessoas que falam assim, olha, depois que eu comecei a acompanhar a Canção Nova, eu parei de brigar com meu marido, eu parei de brigar com a minha mulher, eu parei de beber, eu parei de não sei o quê, a minha família ficou diferente, eu paro de implicar muito com as pessoas, eu começo a ouvir aquelas pregações e aquilo toca no meu coração. Eu deixo lá aquela música que bem faz aquela música dentro de mim, né? E às vezes é interessante que a música, se eu disse uma coisa bonita da palavra de Deus, né? Eu estudo a palavra de Deus e eu me encanto e me transformo com ela, que são duas coisas, né? A música tem isso. Às vezes você ouve uma canção e você presta muita atenção na letra. E até prestando atenção na letra, compreende um pouco a letra. E aquela letra te faz muito bem. Às vezes não. Você não presta atenção na letra e a música te faz bem mesmo assim. Do mesmo jeito. Aquela musicalidade toca na alma, se sente mais leve, né? E a religião tem que fazer isso. É esse caminho que eu tenho, né, de percepção de que essa ponte que me leva à felicidade está ali, né? Eu tenho que dar os passos para cruzar essa ponte, né? Outro dia eu tive a oportunidade de conhecer o bispo de Pesqueira, o lugar lá do interior do Pernambuco, né? Onde tem as rendas renascenças que a gente falou no livro novo, né? Um bispo, Gabriel, mas um sorriso, uma postura tão amorosa. E eu convidei para subir no palco, né? A gente estava lá fazendo a reinauguração da catedral, que foi todo um esforço da Diocese de Pesqueira. O bispo com todos os padres, aquela coisa toda bonita, aquele momento em que ele devolvia a catedral para o povo, né? Sabe o que eu achei bonito? Ele foi no hotel uns minutos antes de eu ir para lá, para a praça de eventos, e ele queria que eu compreendesse o quanto que o povo de Pesqueira estava feliz naquela noite por receber a catedral de novo, de volta. E eu achei bonito na atitude dele, porque a sensibilidade que ele tem de saber que no processo religioso daquele povo as paredes são importantes, né? Ter aquela sensibilidade de restaurar a catedral para devolver ao povo as paredes que o povo aprendeu a amar. O respeito a essa sensibilidade religiosa que passa pelos contextos da alma, por aquilo que é imaterial, mas passa também pelo crucifixo que estava ali há anos e anos e anos, que eu sei que o meu pai viu, que a minha mãe viu, que o meu avô viu e que agora eu vejo, né? Aí eu fico pensando assim, aí volta ao exemplo que eu falei outro dia também, a presença positiva do Dom Pedro, né, na igreja do Brasil. Pedro Luiz, né? Lá agora em Franca. Em Franca. A gente voltou de Franca, o senhor falando isso também, né? A singeleza, a gentileza, o acolhimento, né? O quanto que o homem e a mulher do discurso religioso, né, tem essa oportunidade de interferir de maneira positiva no processo do povo. Eu não me lembro o nome dele agora, mas tive essa experiência também muito positiva com o bispo de Juazeiro da Bahia. Inclusive está reconstruindo, né, não, Juazeiro da Bahia não, Juazeiro do Ceará, lá do lado do Crato. Ele está reconstruindo toda essa imagem do padre Cícero, né, que durante muito tempo caiu, foi deixada mesmo. E essa reconstrução da imagem do padre Cícero, porque ele sabe, não a imagem de pedra, mas o homem padre Cícero, né, porque ele sabe que isso é importante para a alma do sertanejo, sabe? Devolver ao sertanejo o direito de olhar para o padre Cícero e amá-lo e venerá-lo e saber que ele foi um homem de Deus.
E o carinho do povo com aquele homem, no momento também que ele subiu no palco, em que ele esteve lá, o quanto que isso é positivo, né? Saber que o homem do discurso religioso, ele exerce um poder sobre o povo. E que é preciso exercer bem, para que a gente não caia nesses absurdos que muitas vezes o discurso religioso pode causar e gerar. E quem exerce o poder tem que tomar cuidado, né? Você tem que cuidar desse poder, né? Você tem que zelar. A gente estava falando do Dom Pedro Luiz lá em Franca, que bonito ver o pai e a mãe dele também, né? O pai chorando, a mãe chorando, né? Família o pai toda chorava, aquela emoção, todo mundo simples. Todo mundo aqui, o Dom Pedro é um homem tão culto, tão preparado, mas de uma docilidade, né? Eu cada vez mais, padre, acredito nisso, que a gente vai mostrar Jesus pela docilidade. É a forma doce que a gente vai tocar no coração das pessoas, que a gente vai compreender o tempo das pessoas, que a gente vai perceber as pessoas como elas são,